Olá, chegamos com mais um episódio aqui de Conversas com Binder e hoje para falar sobre saúde mais uma vez aqui no nosso espaço. E hoje o tema vai ser ao vivo, como já anunciamos, o Conversas com Binder agora passa a ser ao vivo e vamos falar sobre os infectologistas. Eles mudaram a forma como a saúde é vista e cuidada na pandemia da Covid-19. Esse é o tema de hoje do nosso podcast aqui. Por isso, vamos conversar com infectologistas, saber o que foi feito, se há riscos de uma pessoa que está sendo atendida por uma outra especialidade estar junto com pacientes de Covid, como é que os hospitais se prepararam para isso. Afinal de contas, há pouco mais de um ano, o mundo precisou rever hábitos para cuidar da saúde. Ao longo de 12 meses, os cuidados e procedimentos foram adaptados, conforme se descobria um pouco mais sobre o que era a Covid-19. Máscaras, higiene nas mãos, distanciamento social para a população, enfim, vários protocolos foram criados nesse tempo e, portanto, a gente teve que se adaptar a esses protocolos, às mudanças que esse momento exigia. Por isso, hoje, vamos ter esse papo, essa conversa bastante importante aqui com especialistas e, primeiramente, a gente vai logo já conversar com a Viviane Hessel Dias, infectologista e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba. Ela vai explicar como é que o hospital se adaptou e se há riscos de uma pessoa que está tratando uma outra doença estar junto com um paciente de Covid no mesmo hospital. Então, sim, é seguro ir à consulta, como no hospital como Marcelino Champagnat. Nós separamos todos os fluxos, de pacientes com e sem sintomas, e esses fluxos eles estão visualmente separados, e bem destacados, o fluxo azul para pacientes sem sintomas e o fluxo laranja para pacientes com sintomas. Todos os profissionais estão orientados quanto a esses fluxos, Todos utilizam máscara dentro do hospital, todos os profissionais, e obviamente todos os pacientes também precisam chegar ao hospital utilizando máscara, conforme aí a legislação vigente que obriga a utilização da máscara em ambiente público. Em relação ao que as pessoas precisam fazer para evitar o contágio da doença, então a Covid, como ela se transmite principalmente pela via respiratória e talvez também pelo contato com as mãos, algumas medidas não farmacológicas aí são super importantes para evitar o contágio da doença. A primeira delas é a utilização da máscara de proteção bem ajustada ao rosto, à face. Não adianta a gente usar máscara abaixo do nariz ou no queixo, isso é bem importante destacar, durante todo o tempo que estiver fora do ambiente da sua casa. E, além disso, manter o distanciamento de 1,5 m entre outras pessoas, e também evitar aglomerações de todo tipo. Além disso, a higienização frequente das mãos com álcool gel ou água e sabão, principalmente se as mãos forem levadas às mucosas do olho, nariz e boca. Elas precisam realmente estar higienizadas. Todas essas medidas são importantes para que a gente evite o contágio da doença. É legal, e é legal primeiramente falar para quem está nos ouvindo aqui que hoje o programa é ao vivo, pela primeira vez o Conversas com Binder ao vivo, então algumas falhas podem acontecer, mas por enquanto está tudo certo aqui. A gente está conseguindo transmitir o programa da maneira correta, da maneira adequada. Agora, o que eu também quero saber, Viviane, que adaptações o hospital precisou fazer para receber esses pacientes? Afinal de contas, é uma novidade, a gente não tinha, tudo mudou em um ano, como você falou, não há riscos para os pacientes, mas o que o hospital precisou fazer urgentemente para conseguir atender pacientes com Covid, continuar prestando o serviço para outras doenças, para a comunidade de maneira geral? Desde o início da pandemia, o hospital se organizou com o comitê de crises, onde fazem parte direção do hospital, área administrativa, recursos humanos, área médica, de enfermagem, núcleo de controle de infecção, medicina do trabalho e outras áreas. E com base na legislação vigente, as orientações da Anvisa, orientações da Secretaria de Saúde, o hospital montou um protocolo para se adequar
e separar fisicamente fluxos, né, para a entrada de pacientes, tanto com sintomas gripais quanto sem sintomas gripais, né. Nessa questão, então, foram feitas sinalizações visuais, né, sendo a entrada azul, a área azul para pacientes sem sintomas gripais, e a entrada ou área laranja para pacientes com sintomas gripais, isso no pronto atendimento e também na entrada ali dos eletivos. E para garantir e dar mais um reforço nessa questão da separação, a triagem na entrada, né, onde se pergunta se a pessoa tem ou não sintomas gripais, e a aferição de temperatura também, né, para auxiliar nessa separação. Para os profissionais, foram elaborados vários treinamentos, capacitações para a utilização correta dos EPIs, equipamentos de proteção individual, bem como vídeos orientativos, né, e blitz, né, nas áreas para orientações em relação à utilização dos EPIs e em relação aos fluxos também, para que todos realmente soubessem como atuar nesse novo modelo, né, dos fluxos separados e atender com segurança pacientes, né, e proteger também demais visitantes, familiares e os próprios profissionais da saúde. Isso aí, como falou a Viviane, então várias modificações precisaram ser feitas nos hospitais para receber esses pacientes, né? E não é apenas do hospital Marcelino Champagnat que foi necessário fazer também modificações. O Hospital Universitário Cajuru também teve que fazer modificações, teve que se adaptar a essas mudanças para receber esses pacientes. E a gente também vai ter outra opinião justamente sobre isso daqui a pouquinho aqui no Conversas com Binder, né? Hoje, várias notícias importantes. A vacinação continua firme no Brasil de uma maneira, né, da mesma forma que antes. Muitos estados voltaram hoje a vacinação, inclusive aqui em Curitiba a gente também teve o retorno, né, da vacinação, as pessoas indo aos postos de saúde, né? Mas vejam só como uma coisa interessante, assim, né, como há muita desinformação ainda. Ontem eu fui correr, né, normalmente faço aqui na região, procuro evitar parques e tal. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que acabei correndo aqui na região do Capão Raso, o bairro onde eu moro, e tinha uma senhora me perguntando com o senhor já, eles foram até um posto de saúde para vacinação, ou seja, falta um pouco de informação, né, as pessoas têm que buscar mais informação, talvez também alguns critérios, né, dessa comunicação não estejam sendo bem feitas, porque há muita dúvida. A pessoa foi até um posto de saúde então no domingo, sabendo que a gente sabe que não havia vacinação ontem, porque esse calendário está um pouco bagunçado, né? A gente não sabe bem. O fato é que hoje realmente voltou, né, a vacinação voltou a acontecer aqui em Curitiba, mas não tinha. Então, eu também vou conversar agora, aproveitando, como eu falei, com o João Teles, infectologista lá do Hospital Universitário do Cajuru, também falando sobre essas adequações e falando o que foi feito no Hospital Cajuru para receber esses pacientes de Covid-19. No Cajuru, nós adotamos diversas medidas para mitigar a possibilidade de transmissão de Covid intra-hospitalar. Dentre elas estão o uso da máscara e álcool gel constante. Não está mais permitido reuniões presenciais entre os diversos setores do hospital. Dessa maneira, fazemos todas as reuniões apenas online. Triagem de sintomas respiratórios, tanto de funcionários quanto de pacientes. Questionário para os familiares dos pacientes que estão internados se eles não têm suspeita. Redução no número de pessoas que acompanham os pacientes. E por último, também para os casos de pacientes com cirurgia eletiva, também fazemos uma triagem se o paciente que irá fazer uma cirurgia eletiva tem ou não tem sintoma, ou se convive com algum outro paciente suspeito de Covid. Aí o João Teles explicando para a gente também, né, o que foi feito no Hospital Universitário do Cajuru, e também a gente faz novamente a pergunta, a mesma que fizemos para a Viviane Hessel, se o ambiente é seguro para quem procura o hospital por outros motivos, junto com, no mesmo momento que alguém com Covid chega ao atendimento do hospital. Como é que tem sido feito isso nesse sentido dentro do Hospital Universitário Cajuru? No Cajuru, nós adotamos diversas medidas para mitigar a possibilidade de transmissão de Covid intra-hospitalar. Dentre elas estão o uso da máscara e álcool gel constante.
não está mais permitido reuniões presenciais entre os diversos setores do hospital. Dessa maneira, fazemos todas as reuniões apenas online. Triagem de sintomas respiratórios, tanto de funcionários quanto de pacientes. Questionário para os familiares dos pacientes que estão internados, se eles não têm suspeita. Redução no número de pessoas que acompanham os pacientes. E, por último, também para os casos de pacientes com cirurgia eletiva, também fazemos uma triagem se o paciente que irá fazer uma cirurgia eletiva tem ou não tem sintoma, ou se convive com algum outro paciente suspeito de Covid. Tá aí, conforme nós conversamos agora, com o João Resso explicou para nós também essa situação toda que envolve no Hospital Universitário do Cajuru também, que é uma situação parecida com a situação que nós temos ali no Hospital Marcelino Champagnat. Os hospitais se adequando, então, a esse momento. Alguns comitês, né, estão sendo formados nos hospitais para que esse atendimento seja o melhor possível. O fato é que os infectologistas ganharam muito destaque, né, por conta da pandemia. Essa função ganhou muita importância, né, o gerenciamento dentro do hospital também, o gerenciamento hospitalar também, e a gente faz essa justa homenagem aqui no Conversas com Binder, explica também o que esses profissionais têm feito para que a Covid tenha, para que a organização, né, do atendimento à Covid seja cada vez maior. Eu lembro que nós estamos ao vivo aqui no Conversas com Binder e assim vai ser nos próximos episódios. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje e voltamos amanhã com mais um episódio de Conversas com Binder. Sempre lembrando que nós temos um financiamento coletivo que está lá no Catarse. Você pode virar assinante do Conversas com Binder e colaborar com o jornalismo, participar de sorteios, virar assinante do nosso Clube VIP e também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp com as notícias e informações, sempre com as novidades do podcast. Amanhã voltamos neste mesmo horário, 5h15 da tarde, com mais um podcast ao vivo, Conversas com Binder. Lembrando que este podcast aqui, esse episódio, estará disponível nas plataformas de áudio também. Você pode ouvir a plataforma de sua preferência, onde você achar melhor, quando você quiser e puder. Para você, um grande abraço e até a próxima edição.